Olá, bom dia! Está começando o primeiro Antena Doc de 2016. Durante 3 programas, nós retratamos, através de documentários, um pouco da diversidade cultural do Piauí. No programa de hoje, nós vamos fazer um apanhado do que foi ao ar, conversando com 2 envolvidos na maior parte do que foi selecionado pelo Antena Doc. Marcos Vinícius Ferreira pouca gente pode conhecer, mas se falarmos Nego Vina, um grande número de pessoas com certeza o conhece. Além de ter nascido na comunidade onde foram gravados 2 dos documentários, Vinícius é um grande ativista do movimento negro. Vamos conversar ainda com o historiador do IFAM, professor Ricardo Augusto Pereira, que dirigiu a maioria dos documentários que foram ao ar. E no último Antena Doc vamos mostrar os filmes Marmelada, Pilão, Lá Vem a Barra do Dia e Batuque de Reis. O Antena Doc do dia 1º de janeiro de 2016 está só começando. Para dar início ao programa de hoje, já está aqui comigo o Nego Vina. Bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao Antena Doc e bem-vindo a 2016. Nosso programa abre a programação da TV Antena 10 de 2016. Pois é, bom dia Sayuri, bom dia a todo o povo piauiense. Abri o programa de 2016 falando de cultura, falando de manifestações culturais. É algo muito importante e inédito para a gente que faz cultura nesse Brasil todo. Ele está aqui com a gente porque ele é o coordenador cultural das comunidades quilombolas, também representante do movimento negro e nasceu na comunidade Salinas, um remanescente quilombola de Campinas do Piauí que fica perto de Oeiras. Foi lá que foi gravado um documentário que foi exibido há alguns dias aqui pelo Antena Doc, que é o Cumbuca de Quilombo. E vai ser também, lá foi também gravado um outro documentário que a gente vai exibir daqui a pouquinho, que é o Lá Vem a Barra do Dia. Como esses 2 documentários foram recebidos pela comunidade? A gente, até então, a manifestação cultural Samba de Cumbuca, que já existe no Quilombo Salinas e no Quilombo Volta há mais de 100 anos. E foi passado de geração por geração, até a gente receber a notícia de que essas 2 manifestações iriam fazer parte do Inventário Nacional de Referências Culturais para compor aí um território de 21 manifestações culturais do Piauí. No Piauí nós temos mais de 170 comunidades quilombolas e 21 manifestações dessas comunidades seriam inventariadas. E para a nossa alegria, o Samba de Cumbuca, que aí Campinas é o único município do estado do Piauí a ter essa manifestação cultural, com 2 documentários. Um, Lá Vem a Barra do Dia, e o outro, Cumbuca de Quilombo. Então, para a gente hoje ter em nossas mãos esse documentário é uma das nossas maiores riquezas. Por quê? Porque esse documentário deu visibilidade à manifestação cultural Samba de Cumbuca. Tanto é que em 2011 nós fomos o primeiro grupo do estado do Piauí a ser inserido na Ordem do Mérito Cultural Brasileiro. Então, depois desse documentário, houve muitos avanços para o Samba de Cumbuca e para a comunidade quilombola Salinas. Engraçado também que tem muita gente que mora fora e que acaba vendo a comunidade deles ali pela internet, pelo YouTube, através dos documentários que foram gravados. Nós temos o documentário Cumbuca de Quilombo, Lá Vem a Barra do Dia no YouTube, e a gente tem uma galera que faz essa divulgação fora da comunidade, faz essa divulgação, como por exemplo em São Paulo, que nós temos muitos piauienses, principalmente da comunidade. Então a pessoa se vê naquele documentário, saiu da comunidade, não tinha todo esse histórico, não tinha essa visibilidade, e hoje ele consegue matar um pouquinho da saudade do seu quilombo através desse documentário ou de outros documentários, de outras entrevistas. Hoje você está como um membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Quando esses documentários foram feitos, isso fez com que nascesse em você esse líder da comunidade quilombola?
Antes dos documentários, porque eu sempre trabalhei com a cultura, sempre trabalhei e vivi a cultura, eu sou cultura. Então isso vai fortalecendo a gente, vai empurrando a gente para os avanços, para as coisas que vão acontecendo. E aí nós, em Salinas, a juventude, como por exemplo aí tem também o Marlon, a Cleane, nós temos uma equipe que o que a gente fez? Nós tínhamos uma associação que foi fundada em 17 de agosto de 1997. Em 2009, a gente assumiu a diretoria dessa associação com o papel de fortalecer a cultura da comunidade. Aí, com isso, a gente elabora o primeiro projeto chamado Ponto de Cultura Cumbuca de Quilombo, fazendo essa alusão ao samba de Cumbuca. E dentro desse projeto, nós teríamos como foco principal a salvaguarda da cultura quilombola, oficinas de grafite, áudio e vídeo. Então, com isso, aí vem esses documentários. Com esses documentários, aí a gente começa outros avanços. E principalmente eu, que já com essa questão da visibilidade, que já comecei a olhar a cultura também como geração de economia e renda e usar essa geração de economia e renda para que a nossa juventude não tivesse que sair da nossa comunidade para ir procurar isso nos grandes centros. Então hoje nós temos um projeto chamado Culturas e Cidadania do Quilombo, que é um projeto patrocinado por a Petrobras, e dentro da comunidade quilombola Salinas foi construído o primeiro centro cultural de apoio à economia quilombola, que é um grande avanço. E aí eu já tenho dito muito isso. Para onde a gente manda esse documentário como portfólio, isso é uma riqueza imensa. Nosso projeto já sai assim, abre portas, já abre portas. Então, para a gente, o documentário, não só para mim enquanto pessoa, enquanto Nego Vina, eu sou uma pessoa de axé, sou iniciado no candomblé, então a gente acredita muito que não se abre uma porta para você entrar sozinho, mas se abre uma porta para que muitos entrem, ou até mesmo na sua frente ou depois de você. Isso não é uma questão de ser frente ou depois, mas é uma questão de você elevar a sua autoestima e com ela elevar a autoestima de todo um povo negro, de todo o movimento negro, que a gente bem sabe que sempre foi colocado em segundo plano. Mesmo nós sendo a maioria da população brasileira, mesmo dentro do Piauí, nós temos 170 comunidades quilombolas, a gente sempre foi colocado como minoria. E a gente vê bem presente porque a gente mora num país, num estado ainda racista, ainda preconceituoso. Então o que a gente tem feito também com esse documentário? Trabalhar a autoestima do homem e da mulher negra, através da sua estética, através da sua indumentária, da sua roupa, conhecer a sua própria história. Porque quando você conhece a sua própria história, valoriza a sua própria história, eu sempre digo, eu não quero ser moreno, eu não sou mulato, eu não sou marrom bombom, eu sou negro com muito orgulho, eu sou Nego Vina, eu tenho orgulho da minha cor, da minha raça, da minha origem. Eu sou o quilombo. Então, o que é o quilombo? O quilombo é a essência da cultura e a resistência de um povo. Isso é o quilombo. E para nós hoje, combater toda e qualquer prática de discriminação racial é importante. Além do intercâmbio, que a gente faz intercâmbio com várias manifestações culturais de todo o Brasil, como por exemplo o Grupo Afrocultural Coisa de Negro, que é daqui de Teresina e foi o primeiro grupo a discutir a questão quilombola no estado do Piauí. Então a gente não poderia deixar de fazer esse registro. E no Piauí nós temos a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, fica na região de Queimada Nova, que hoje nós temos como representante o Negro Bispo e a Rosalina, que nos representa enquanto Brasil nessa questão quilombola. Então, para a gente, nós temos vários organismos que fortalecem, como parceria como o IFAM, como a Secretaria Estadual de Cultura, o Ministério da Cultura, a Fundação Palmares e várias outras parcerias, o próprio patrocínio da Petrobras através do projeto Cultura e Cidadania do Quilombo, que fortalece essa identidade e esse fazer e saber cultural do povo quilombola do estado do Piauí. A gente percebe que há uma organização aí da comunidade quilombola. No entanto, até no ano passado, 2015, o Piauí não tinha um representante nesse Conselho Nacional de Políticas Culturais.
e o Nego Vina, o primeiro representante piauiense nesse conselho. Por que o Piauí demorou tanto a entrar? Na verdade, as eleições do conselho, primeiro nós não tínhamos muito conhecimento, enquanto comunidades quilombolas, a gente não tinha muito conhecimento do Conselho Nacional de Cultura. A gente, no Piauí, nós temos que avançar muito, os municípios têm que avançar muito, porque tem que ser criados conselhos municipais de políticas culturais, o conselho estadual. Então, o que acontece? A partir daí, os governos municipais e os governos estaduais que aderem às políticas culturais, eles têm mais acesso aos recursos e à discussão desses recursos a nível nacional. Então, o que é que acontece? Em 2015, houve aqui no Piauí, através da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, um encontro onde foi aberto para as pessoas se candidatarem para o Conselho Nacional de Cultura, de Políticas Culturais, em vários setoriais: cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura imaterial, então assim, vários setoriais da cultura como um todo. E eu fui indicado para representar o setorial de cultura popular, como Piauí. Nós tivemos vários outros candidatos e eu tive uma expressão de votos e fui, ainda no finalzinho de 2015, representar o Piauí lá no Conselho Nacional de Cultura, no evento que aconteceu, que era a eleição, que a gente passa por uma eleição estadual, que ela é online, e depois passa por uma eleição nacional, que ela é presencial. E aí nós fomos à Serra Talhada, em Pernambuco, onde aconteceu esse processo eleitoral e, por muita graça, a gente chegou nesse conselho e ocupou o espaço de suplência. Eu sou suplente do mestre Catatal, que é do Bumba Meu Boi aqui do Maranhão, que é vizinho, e esse diálogo a gente quer construir tanto conselheiro nato como suplente, para que a gente possa avançar nessas políticas culturais para o Piauí. O que é o Conselho Nacional de Cultura? O Conselho Nacional de Cultura, ele é quem delibera várias, não só atividades, como financiamentos, buscar financiamentos, pautar discussões em torno do universo cultural brasileiro. Ou seja, um exemplo, para quem não conhece, o Conselho Nacional de Cultura, ele foi atrás, lutou, buscou, e hoje nós temos um edital voltado para a cultura popular, que é lançado todo ano. Inclusive, ainda em 2016, agora em 2016, a ideia é que esse edital seja lançado mais uma vez. Então a gente pede aí aos produtores culturais, aos fazedores de cultura, aos mestres e mestras da cultura brasileira, que tenha sempre o cuidado de estar na página do MINC, observando, porque é isso, gente. Se você não tem acesso à internet, você procure quem tenha, para olhar o site do MINC, do Ministério da Cultura, olhar o site da Fundação Palmares, para que você possa sempre estar antenado, porque sempre são lançados editais para o fortalecimento da identidade cultural dos grupos, das manifestações culturais. Importa qual seja a manifestação. E aí a gente compreende que, um exemplo, esses editais são os meios pelos quais nós podemos fortalecer a nossa comunidade, nós podemos fortalecer a nossa cultura. Existem editais para festivais, existem editais para documentários, existem editais para trabalhar a salvaguarda da cultura. Então isso, só que um exemplo, Salinas, tem a Cleane e o Marlon, que eu já citei, que a gente passa 24 horas garimpando esses editais. Então nós temos hoje projetos, é uma comunidade que trabalha com projetos culturais, sempre com o projeto cultural, oficinas, como nós temos dentro do projeto patrocinado pela Petrobras, oficina de estética negra, oficina de artesanato com sementes, oficina de corte e costura e pintura em tecido. E ainda em 2015, a gente lançou a coleção Moda Afro no Quilombo. É a primeira comunidade a lançar uma coleção chamada Moda Afro no Quilombo. Inclusive, eu estou vestindo as camisetas que são produzidas lá no Quilombo. O que é a moda afro no Quilombo como um todo? É uma moda que não é diferente de qualquer outra moda, mas que traz na sua essência a valorização
do ser negro e do ser negra. Mostrar que o negro e a negra afro-brasileira, quilombola, ele tem a sua estética e que ela não é diferente de qualquer outra estética. O seu cabelo, a sua indumentária. Então tudo isso vem no processo de mostrar a comunidade como ela realmente é, sem ser colocado como preconceituoso, como racista, como que acha que a moda ela tem que ser uma moda europeia, uma moda padrão. Eu sei, valorizar a autoestima. Mas se a gente deixar, a gente conversa aqui com o Nego Vina a manhã inteira, viu? O ano inteiro. O ano inteiro. Então, mas só para encerrar, eu gostaria que você me falasse um pouco do documentário que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, que é o Lá Vem a Barra do Dia. Como já foi exibido o Cumbuca de Quilombo e agora Lá Vem a Barra do Dia, só dizer que esse é um documentário que faz parte do Inventário Nacional de Referências Culturais, que é uma parceria das comunidades com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, IFAM, Ministério da Cultura, Fundação Palmares. Esse documentário, tanto Lá Vem a Barra do Dia, não dá para se falar, é samba de cumbuca, tanto Lá Vem a Barra do Dia, que retrata a vivência da comunidade quilombola à volta do Campo Grande, fica no município de Campinas do Piauí, como o Cumbuca de Quilombo, que é da comunidade quilombola Salinas, são dois documentários que contam e cantam o dia a dia, a vivência, os saberes e fazeres culturais dessas duas comunidades. Por quê? Porque pra gente, inclusive eu sempre digo isso, hoje algumas pessoas que já se foram, já não estão mais no nosso meio, mas nós temos a fala dessas pessoas, o depoimento dessas pessoas nesse documentário. E ele serviu também para quê? Para a gente ter um panorama de quando essas manifestações culturais elas surgiram no Piauí, porque são manifestações que vieram do continente africano no processo de escravidão, e aí algumas pessoas mais velhas diz que provavelmente 1908, 1920, essas manifestações culturais já existiam, como é o exemplo da tia Pretinha, tia Jovita e vários outros senhores da volta dizem, 1920, 1908, meu pai já fazia, minha avó já fazia. Então isso prova que o samba de cumbuca está aí há mais de 100 anos e o nosso desejo não é só a visibilidade, mas é que o nosso jovem, que a nossa criança, ela possa ser inebriada por essa manifestação cultural e que ela não morra em nenhuma geração enquanto existir um quilombola em Campinas, um quilombola em Salinas. E o samba de cumbuca está no nosso sangue, ele é o nosso respirar, ele é feito para nós, é feito de nós. Então esse é o samba de cumbuca. Foi uma aula que a gente teve aqui com o Nego Vina. Obrigada. Um prazer tê-lo aqui no Prazer Antena é todo Doc. meu. Feliz 2016 e que todo esse trabalho que você vem desenvolvendo aí fortaleça não apenas a sua comunidade, como todas as comunidades quilombolas do Piauí. Obrigada. Desejar um feliz 2016 para todo mundo, que o nosso pai Olorum, Olodumare, que meu Pai Ogum abra todos os caminhos nesse 2016 e que a gente possa ter muitas vitórias, que nosso Pai Xangô possa trazer a justiça para esse mundo tão injusto. Axé a todos e todos, saudar aqui a todos os babás, todas as iás, todo o povo de Axé. Obrigada. Obrigada. E depois dessa conversa animada com o Nego Vina, nós vamos exibir agora o documentário Lá Vem a Barra do Dia, do qual ele participou ativamente e que retrata o cotidiano da comunidade quilombola Salinas, em Campinas do Piauí. Aqui em volta existe samba de cumbuca, desde quando papai destampou esse negócio aqui, que eu não estou a pausa bem em que era foi, né? Mas eu já era gente pequenininho, velho, mas já era gente, viu, né?
que o nego velho era sambista. Os parentes do nego velho era tudo sambista. Tinha Hermógenes da Macena, tinha Binga da Racabraba, tinha Roberto, tudo nego bom de samba. Nesse tempo, isso aqui tinha muito tatu, tinha muito lapicho, tinha muita coisa aqui, muito mel de brabo, manso, pra gente comer. Os negros comiam mel, bebia água, enchia bem a barriga. E aí agora, fulano, hoje nós vamos botar um samba de cumbuca aqui. Nós vamos encontrar com o sol aqui no nascente. Aí se preparavam. Nego ajeitava, frigia aí uns 4 ou 5 tatu verdadeiros. Ajeitava um lapicho grande, assava. Isso era sem farinha, não tinha farinha não. E aí agora saía, amanhecer do dia. Quando dava por ali assim que o negócio ia ervejando direito, o nego botava abaixo num lugarzinho meio certo, e aí metia as cumbucas para riba, viu, né? Até quando o sol queria esquentar os negros, aí agora baixava as cumbucas, aqui se encontrou com o sol. Aí vamos comer aquele tatu, vamos comer aquele mel, vamos fazer isso, fazer aquilo. Samba de cumbuca eu conheci aqui mesmo, na volta. Quando eu nasci, que tomei entendimento, já alcancei meus pais com o samba de cumbuca, né? Eles mesmos davam na noite,